Ora, boa tarde, estamos aqui uma vez mais juntos para falar no futuro do nosso Benfica. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, nem sempre temos neste podcast pessoas que percebem realmente futebol. O nosso convidado é o Rui Mota. O Rui foi treinador interno do futebol profissional do Benjinguane, a equipa que na altura era treinada por Roger Schmidt, e devido a esse cargo esteve próximo do treinador e dos seus processos. Rui, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Gostava, antes de falarmos do treinador Roger Schmidt, falarmos um bocadinho sobre a pessoa. O Roger apareceu muito sorridente no aeroporto e continua assim em todos os vídeos disponibilizados aos adeptos. Ele está feliz com o projeto, é naturalmente simpático e bem disposto. Olá, boa tarde a todos os que nos possam ver e ouvir. Ele está sorridente e eu penso que vocês querem que ele continue sorridente durante a época. Exatamente. Era bom sinal. Olha, eu cruzei-me com o Roger Schmidt, pronto, eu fui para a China em 2016 e estive até ao final do ano passado lá, e dentro da minha progressão no país e enquanto treinador, consegui chegar ao Beijing Goan, que é tipo o Real Madrid da China, portanto é o clube da capital, é um clube que tem maior existência e que tem possivelmente maior impacto no país, e tive a felicidade de me cruzar ali com não só Roger Schmidt e a sua equipa técnica, como também jogadores de grande nível, como na altura tínhamos Renato Augusto, contratámos na altura o Bacambo, o Vieira, portanto há alguns jogadores que já têm provas dadas e que são de facto jogadores internacionais e de grande valia. O Roger, de facto, e a equipa técnica dele, nós temos sempre a ideia dos alemães que têm alguma frieza e que são um bocadinho mais distantes. Eu tinha muito mais contacto direto com alguns dos seus adjuntos, o que é normal, como é lógico, porque nós temos que salvaguardar sempre o treinador principal de muitas outras questões que, apesar de ser da sua responsabilidade, mas cabe a nós adjuntos também, portanto, sermos responsáveis por elas. Mas aquilo que eu sempre senti e do relacionamento que fui tendo com ele, com a equipa técnica, daquilo que fui observando, a relação com os jogadores, com o staff chinês também, com diretores, vi sempre uma pessoa que era acessível, uma pessoa que era próxima. Os jogadores também me diziam isso, que era um treinador que preocupava-se com eles, com a sua evolução enquanto jogador, com o seu lado pessoal e entender se estavam bem, se necessitavam de alguma coisa. E isto mostra uma pessoa próxima, uma pessoa que é mais ou menos acessível, penso eu, e otimista. E acho que o sorriso que ele manifestou à chegada a Portugal, nomeadamente a Lisboa, exemplifica precisamente isso de alguém que vem confiante, vem com otimismo e vem com vontade de fazer aqui um bom trabalho, com certeza. Certo. A grande preocupação dos adeptos do Benfica, que têm tido treinadores portugueses nos últimos anos, é a adaptação. Ou seja, é um novo campeonato, uma nova cultura, um novo projeto. O Roger esteve na China, onde tudo é mesmo muito, muito diferente. Será que isso lhe deu armas para agora se conseguir adaptar melhor? Será que o Benfica vai conseguir ter sucesso a curto prazo ou é uma coisa que vai, se calhar, a ser 2, 3 temporadas? Eu digo sempre que nós, portugueses, nós europeus, se nos adaptarmos à China, estamos preparados para qualquer desafio que possa daí advir. E se eu acho que nós portugueses, uma das características fortes que temos é precisamente a adaptação, e conseguimos chegar seja onde for e tentarmos adaptar o mais possível. Possivelmente haverá povos, e nomeadamente os alemães, que terão uma cultura menos emotiva do que a nossa e se calhar podem manifestar um bocadinho mais de dificuldade nesse sentido. Quando falamos do Roger Schmidt, não vemos isso. Portanto, vemos um treinador que se adapta aos desafios, é um treinador que já esteve na Áustria, já esteve agora recentemente na Holanda, esteve na China. É um treinador que o Beijing Goan tinha por hábito também vir fazer a pré-época a Portugal e ao Algarve, onde passávamos sempre aqui à volta de um mês, portanto, de pré-época. E, portanto, é um treinador que está mais ou menos, diria que, adaptado ou que tem um bom conhecimento da nossa cultura, do nosso país,
E eu penso que essa questão que para ele não será nenhuma dificuldade. Eu penso que na questão da adaptação o Roger Schmidt irá adaptar-se facilmente, também porque vive perto de Portugal, não é? Da Alemanha a Portugal, trabalhou na Holanda e como eu disse, portanto, a nível profissional vim cá algumas vezes fazer a pré-época e também presumo, não tenho este dado, mas presumo também que gostasse de vir cá de férias, penso que já o terá feito e por isso acho que essa questão da adaptação que será muito fácil e com a vantagem de que o Benfica está a preparar esta chegada do novo treinador já há algum tempo, portanto, ainda bem antes da pré-época começar. E tudo isto será uma vantagem e será, com certeza, este tempo muito importante para que o Roger Schmidt possa estar de uma forma tranquila, adaptar-se, enquadrar-se, ter o conhecimento necessário sobre a nossa cultura, sobre a cidade, sobre a exigência e penso que isso não será nenhuma dificuldade para ele. Rui, já agora, desculpa diz, interromper, Daniel, já que estamos a falar de adaptação, eu tinha aqui uma curiosidade que tem a ver com o idioma. Não é? Quando vocês estiveram na China, certamente não é fácil aprender mandarim. Agora, a minha questão é, achas que ele é propenso a aprender português, ou pelo menos o básico, para dentro da estrutura do Benfica e até com os jogadores portugueses conseguir fazer-se entender um pouco melhor? Ou achas que ele terá alguma dificuldade ou não tem esse hábito de falar idioma que não seja o inglês? Só para perceber um bocadinho melhor depois no balneário como é que essa conexão poderá ser. Uma coisa que nós observamos assim que ele aterrou foi que ele falou português e disse bom dia. E eu acho que isto, atenção, acho, não é apenas a minha opinião, que será um sinal claro de alguém que já está a manifestar o interesse de aprender português, mas não seja, tal como nós também fazíamos na China, e na China tínhamos um tradutor connosco, alguém que nos acompanhava. Eu penso que ele que manifesta desde logo, portanto, a vontade de ter saber o português básico, aquele português mais essencial até a nível de treino, que lhe possa ser útil e que lhe possa ter um mínimo de relação. Agora, nós quando falamos do Benfica, falamos de um plantel que é composto por jogadores de topo, jogadores de seleção, jogadores estrangeiros, jogadores já com um passado já de vivência com treinadores estrangeiros, jogadores que à partida, presumo eu, na sua maioria falam inglês, e por isso eu acho que logo de início o inglês será portanto, o canal de chegada com os jogadores, com o staff, nomeadamente algum staff português, com a direção. Depois, a partir daí, haverá também Julian Weigl, que será a partida também no plantel e que também poderá ser um elemento útil para esta comunicação. Mas também no staff técnico do Roger Schmidt, com certeza irá estar um ou dois portugueses que alguma coisa também estarão ali para o auxiliar e, portanto, ir fazer alguma tradução mais técnica, se for o caso. No futebol, nomeadamente, nós quando falamos, por exemplo, da China, acho que é precisamente o grande oposto que nós podemos encontrar, porque a maior parte dos jogadores não falam inglês. Sendo que no Beijing Goan nós tínhamos até alguns jogadores que já tinham estado em Portugal, por exemplo o Yu Davao, que até tinha estado no Benfica, o ponta de lança, que é a ponta de lança da seleção, que fala inglês e que fala português fluente, e por isso, se nós na China nos conseguimos desenrascar ou sem tradutor, e falo até pela minha experiência pessoal, muitas vezes sem tradutor nós temos que ser imaginativos e muito criativos na forma como vamos passar a informação. A nível, sobretudo, de campo, nós conseguimos exemplificá-la se tivermos precisamente um plano A e B em que possamos, se não entenderem de uma forma, entenderem da outra, portanto, exemplificamos, pegamos num jogador e mostramos o que é que pretendemos, sei lá. Há um sem número de situações que nós podemos criar para que essa informação seja transmitida. Por isso, eu também julgo que isso é uma questão que no Benfica a parte do inglês será suficiente à partida para todos os jogadores. Também será importante também para alguns jogadores do Benfica, que não estejam à vontade com o inglês, também que eles próprios evoluem nesse sentido, porque o Benfica é um clube também formador
e, portanto, a todo momento pode fazer alguma venda de um jogador para um campeonato onde seja necessário a língua inglesa, e, portanto, é sempre também uma mais-valia para o plantel do Benfica. Claro, claro. Rui, o jogo do Schmidt é conhecido por ser um jogo de ataque, de futebol bonito, procura de espaços, muitos golos, os adeptos gostam, mas depois vai chegar um campeonato onde o antijogo, os autocarros em frente à baliza são muito comuns. Será que um estilo de jogo vai encaixar bem aqui em Portugal? Sabes que eu sou um defensor acérrimo do treinador português, seja onde for, e já estive em muitos países, felizmente, a trabalhar, e quando me falam de Portugal e dos portugueses, eu digo que sempre somos os melhores, mesmo que isso às vezes não corresponda a 100%, mas somos sempre invencíveis. Eu acho que isso será um grande desafio para o Roger Schmidt, que é precisamente, nós somos muito táticos. Ainda agora vimos a final da Liga Conferência do José Mourinho contra um treinador holandês, e vemos que taticamente nós somos muito fortes, nós conseguimos controlar o jogo muitas vezes sem bola, e portanto nem sempre é necessário termos a bola para sermos nós a controlar o jogo. Às vezes sem a bola nós fazemos isso, e nós portugueses nisso somos, acho que, exímios. Será também um teste e um desafio para o Roger Schmidt, e também acho que será interessante para todos nós vermos de que forma é que ele também se vai tentar, eu não diria adaptar, porque a ideia de jogo dele terá que ser a mesma e terá que ser a sua essência, e é por isso que ele veio, também por ser possivelmente diferente, não é? Porque senão para isso contratava-se um treinador português ou uma escola portuguesa, digamos assim. Eu penso que isso será o que vamos observar logo de início. É um treinador inteligente, é um treinador que tem experiência, e é um treinador que, com certeza, que se vir que alguma situação no seu jogo está a ter mais dificuldade, está a ter menos facilidade, se assim quisermos, em ultrapassar determinados obstáculos, também penso que ele poderá fazer alguns ajustes ao seu jogo, e lá está, é algo que só quando o campeonato começar nós vamos ter portanto, essa noção mais clara, sendo que eu acredito que a pressão também será grande e que os senhores portugueses quererão roubar pontos e tentar vencer um treinador estrangeiro, que por muito bem recebido que seja, mas há sempre essa pequena luta saudável, porque isto faz parte do desporto, é mesmo assim. Quando falamos do novo sistema que vai encaixar num Benfica que as últimas épocas não tem de todo corrido bem, terceiro lugar consecutivo, e fala-se, principalmente na massa adepta, de uma necessária revolução do plantel. Normalmente o Roger é um treinador que, quando chega, faz uma revolução do plantel para tentar ir buscar jogadores que se incluem no seu sistema, ou tenta adaptar os jogadores que já lá estão no clube e ensinar-lhes o sistema e consegue tirar bons resultados com isso? Essa é uma excelente pergunta. Aquilo que eu observei tanto no Beijing Goa e que também observei, portanto, se fizermos uma pequena consulta, portanto, do seu histórico, é que é um treinador que gosta de se fazer acompanhar por alguns jogadores que ele já conhece. Temos o caso, por exemplo, do Soriano, que esteve com ele no Salzburg e depois também no Beijing Goa. Temos agora estas notícias que falam que possivelmente Mário Götze poderá reforçar o Benfica, que poderá haver mais um ou dois jogadores também que ele conheça, que também poderá fazer. Até poderá ser algum jogador até que possa não ter sido treinado por ele, mas que ele tenha um conhecimento mais próximo do, por exemplo, o exemplo do Zahavi, o ponta-lança do PSV Eindhoven, que esteve na China nos últimos anos e que nos dava sempre dores de cabeça, era sempre dos melhores marcadores, e que depois o acompanhou, entre aspas, para o PSV Eindhoven. Eu acho que é um treinador que gosta de ter alguns jogadores que deem garantias de que a sua ideia e o seu modelo possa ser posto em prática. Parece-me que, e daquilo que eu também observei na China, tudo bem que a China tem alguns limites no que concerne a estrangeiros e nomeadamente a jogadores jovens, etc. Mas a mim parece-me que será feita aqui uma mescla, ou seja, ele pedirá com certeza alguns jogadores que ele conheça que lhe deem garantias, e que é assim que terá que ser, porque os resultados do Benfica têm que ser imediatos. O tempo não existe, penso eu, e como estavas a dizer, e bem na pergunta,
O Benfica nos últimos anos não tem conseguido os objetivos que pretende. E por isso ele não terá tempo. Não podemos dizer que será o ano zero e que possivelmente só daqui, não nesta próxima época, mas daqui a 2 anos é que se calhar é que... Não. Parece-me que os resultados têm que ser imediatos e ele será analisado e avaliado logo de início. E por isso, eu penso que será feita essa mescla de ambos os mundos, assim podemos dizer, ou seja, reforços que virão, precisamente com os jogadores que até nós poderemos à partida achar que não se enquadrarão muito bem no seu modelo, mas que nos poderão surpreender. Rui, o Benfica neste momento tem 7 avançados. Fala-se que alguns deles podem ir embora, o Seferovic, o Darwin. O Roger Schmidt prefere assim um avançado mais móvel como o Darwin e o Gonçalo Ramos, que procuram muito o jogo, ou assim mais um jogador de finalização de último toque como o Yaramchuk e o Musa, que foi agora contratado? Eu acho que prefiro os dois. Prefiro os dois perfis. Eu digo prefiro neste sentido, e falo sempre de acordo com aquilo que observei no Beijing lá, como é óbvio. Nós tínhamos o Soriano, por exemplo, e mesmo o Yudabau, que eram jogadores mais fixos, jogadores mais de apoio frontal, mais jogado de costas para a baliza, com maior presença na área, por assim dizer. E tivemos a necessidade de, na altura, adquirir o Bakambu, que era precisamente um jogador mais de profundidade, um jogador mais móvel e que portanto, dava uma dinâmica diferente. Por vezes jogava um, por vezes jogava outro, por vezes jogavam os dois. E por isso eu acho que o Benfica terá que ter no seu plantel jogadores com perfis de jogadores diferentes, com estas características que estávamos a enumerar, uns mais fixos, mais presenciais, mais presentes na área, e outros mais móveis, que gostem mais da profundidade, porque lá está, nos diferentes desafios que vão haver, nas competições domésticas, internas, será de uma forma, nos grandes jogos será de uma outra, possivelmente, e portanto eu julgo que é importante para o Benfica e para o Roger Schmidt ter jogadores com características diferentes, de forma a que possa, mediante as necessidades, poder fazer ajustes e até mesmo durante o jogo, poder fazer essas alterações que entenda. Então não sei se respondi à pergunta, se às vezes não responder, sim. digam. Não há então um que parta substancialmente à frente dos outros pelo perfil encaixar exatamente no estilo do Roger. Olha, parte sempre aquele que faz os golos, não é? O que tem maior número de golos. Mesmo que seja um Pinheiro, que nós às vezes damos a brincar na gíria futebolística, mas se fizer golos, portanto, esse parte sempre na frente. E no Benfica não temos, não, mas agora já não temos, agora são todos muito bons. Força, Tiago. Força. Não, ia fazer uma questão que tem a ver com a chamada reestruturação do plantel, não é? Ou seja, fala-se que o Benfica tem jogadores motivados e que estão demasiado acomodados, e a minha questão parte no sentido de perceber se achas que o Rogério, como nós lhe chamamos carinhosamente, mas que o Roger Schmidt, se é um homem sem contemplações e sem medo de despedir quem não merece vestir o manto sagrado, não é? Perceber se naquelas relações mais próximas tem que se dizer ao jogador, olha, não contamos contigo, é melhor procurares uma outra solução. Se achas que ele é muito direto nessa relação e que não terá qualquer tipo de problema em dispensar quem ele acha que não merece estar ou que não se justifica estar no clube? Olha, antes de mais, gostei dessa Rogério, porque já estamos a portuguesar o homem, portanto. Exato. E há quem lhe chame Schmidt em vez de Schmidt, mas isso acho que é um nível... Só quando ele começar a ganhar títulos é que vamos chamá-lo Schmidt. É sempre interessante ouvir essas palavras de carinho que nós aqui em Portugal temos e que isto é mesmo a prova de que gostamos de receber. Desde que ele chegou tem sido uma parada imensa, acho que foi até o Insónias em Cravão que já o meteu com uma boina e com um bigode à bente. Portanto... Não, é bom porque, lá está, nós estamos a brincar, mas este tipo de situações é o que dá dinâmica ao futebol e aos clubes. E portanto é sempre muito bom. Essa questão das dispensas, é lógico que
eu também incluo-me nesse lote. É sempre das partes mais complicadas que nós temos, é dispensar os jogadores. É claro que quando chegamos a um clube em que a relação ainda não é muito profunda, e até possivelmente, portanto, haverá dispensas sim, dispensas de alguns jogadores que até nem será ele a fazê-las no imediato e que será da direção, porque ainda virá alguns excedentários, alguns jogadores que tenham jogado pouco, até mesmo alguns jogadores que queiram sair. Portanto, haverá aqui um grupo de jogadores que possivelmente até o treinador não será ele a fazê-lo. Mas desculpe interromper, nessa situação da tua experiência, normalmente quando há um jogador a ser dispensado, pode ser o treinador ou mesmo a própria direção do clube? O que é que achas que é o que é normalmente mais feito dentro da estrutura do clube quando é preciso dispensar? Ou varia conforme os clubes? Eu já vi de tudo e varia consoante os clubes e consoante os treinadores. Eu pessoalmente gosto de falar olhos nos olhos, da mesma forma que eu gostava que fizessem comigo. E achas que o Roger é uma pessoa que faria exatamente da mesma forma que tu, olhos nos olhos, transparência? Esta é uma questão que não te consigo responder a 100%, até porque lá está, no contexto chinês é um bocadinho diferente. Portanto, há ali um número máximo também de entradas e saídas. Portanto, é um contexto um bocadinho diferente. Mas eu estou em crer que sim, eu estou em crer que é o tipo de treinador para falar olhos nos olhos, até porque quando nós falamos de alguém que tem relações de proximidade com os seus jogadores e etc., é alguém que nos momentos também menos bons terá que também ter essa proximidade e esse afeto. Por isso eu acredito que isso será feito. Agora, é lógico que é sempre daqueles momentos que nós temos que são muito difíceis. Às vezes poderão não ser tão difíceis quando estamos a falar numa possível progressão de um jogador e que até possa ser melhor para ele. Às vezes, quando sabemos que o jogador tem expectativas de poder ficar e isso não acontece, torna as coisas um bocadinho mais difíceis. Por isso, eu acho que será ele a fazê-lo. E acho que também hoje em dia o jogador já tem uma consciencialização maior daquilo que acontece, né? E olha para o lado e sabe se o colega de posição se está mais bem preparado do que ele ou não. Percebe isso. Né? E portanto acho que isso acontece. Agora, depende muito do clube, depende muito do treinador. Quando o treinador não faz isso, é o clube que o faz. Há situações que às vezes até são feitas de forma já online. Eu não sou muito a favor disso, mas também funciona assim. Já ouvi muitos casos desses. E especificamente no Roger Schmidt, eu acredito que ele e a sua equipa técnica que o farão olhos nos olhos. E quando diz online, são o quê? Despedimentos ou dispensas por mensagem ou e-mails ou coisas assim? Exatamente. Já ouvi um sem número de histórias que me fazem um bocadinho de confusão, mas se também as ligarmos ou fazermos um paralelismo com a vida social, claro. Nós também sabemos que às vezes há quebras de ligações que também são feitas por mensagem ou por e-mail e, portanto, acho que todos os dias vamos ouvindo estas histórias. Eu sou um bocadinho contra muito contra, e manifesto-me sempre a favor da proximidade, dos olhos nos olhos, eu acho que sempre do mínimo do respeito e da consideração. Claro. É fundamental. Porque os jogadores se o Soares disse que o Koeman o despediu por mensagem, portanto, a partir se o Soares pode. Sim. Eu acho que às vezes nós que estamos aqui do lado do adepto perdemos um bocadinho a percepção que eles também são pessoas, têm famílias, têm que mudar de casa, têm que mudar de país, e isso não é propriamente fácil, não é? Nós vemos a jogar uma equipa e passado uns meses aparece noutra. Para nós é simples pensar nisso, mas a vida deles não é assim tão fácil quando é preciso mudar de país ou mudar de cidade, não é? E daí acho que é importante também ter essa noção, não é? E eu estive, acho que até partilhei convosco, eu estive recentemente a fazer um estágio no Liverpool e no futebol inglês. Isto é só um pequeno parênteses. Força. E aquela cultura é uma cultura que para mim é a cultura do futebol, que é a cultura na base do respeito. Dentro do campo pode haver ali um sem número de coisas, mas no lance imediatamente a seguir, ou se até houve ali uma pequena picardia, mas que a outra parte entendeu que até não tinha razão, no imediato eles apertam a mão e seguem em frente. É um bocadinho como em Portugal também, não é? Só que aqui não apertamos a mão, apertamos o pescoço. É mais ou menos a mesma coisa. É isso.
é algo que eu em Portugal também gostava que evoluíssemos nesse sentido. Isto aqui dava uma conversa para estarmos aqui a semana inteira, mas muito resumidamente eu acho que isto tem que vir de cima, tem que vir das entidades responsáveis reguladoras do futebol e não de nós adeptos, ou de nós treinadores, ou de nós jogadores. Isto tem que vir sempre, é sempre algo mais profundo do que eu dizer que vou fazer alguma coisa, portanto, porque será uma gota no copo d'água e nós temos que pegar no copo e pegar na água e a partir daí, portanto, fazer as coisas com pontapés e medida, não é? Claro. A conversa está a fluir, isto era suposto só ser 30 minutos, mas eu lembrei-me aqui de uma questão que acho que alguns benfiquistas estão a pensar, que no fundo são duas questões numa. A primeira é se achas que ele é uma boa pessoa, e a segunda é se ele for uma boa pessoa, se ele vai conseguir lidar com determinados campos em Portugal, onde nós sabemos que, enfim, há uma falta no meio campo, o banco da equipa adversária salta, faltam 5 minutos para acabar o jogo e o banco da equipa adversária está aos saltos. Achas que ele tem aquele pelo na venta necessário para, se for preciso, ir pedir explicações ao árbitro, ir pedir explicações ao treinador adversário, ou achas que ele é muito recatado e que vai ficar um bocadinho mais escondido? Tu falaste-me das duas perguntas numa e eu pensei no shampoo e no amaciador. Em um. temos que usar os dois à mesma. Usamos os dois. Olha, essa questão é sempre, e também essa questão para mim é extremamente simples. Há muitas estratégias que nós treinadores temos. O Roger, daquilo que eu vi, é um treinador no banco que é muito pacato. Portanto, não é aquele treinador que anda para trás e para a frente e a manifestar-se, não. Fica numa posição de pé e pronto, de observação e depois de alguma indicação pontual que ele tenha que o fazer. Portanto, é um registro diferente de alguns treinadores que são mais ativos, mais dinâmicos, mais emotivos, se assim quisermos dizer. Mas isso é sempre uma questão, esta questão, e estavas a falar bem, isso é uma questão da pressão que em certos momentos é necessário fazer. Eu também, ao longo da minha carreira, e enquanto treinador principal, também já fui durante muitos anos e espero voltar a ser em breve, é sempre algo que nós, a nível interno, também temos as nossas estratégias. E que o treinador, até, de preferência, deve ficar salvaguardado desse tipo de pressões. Geralmente há sempre, e há o delegado do jogo, portanto, o diretor, que será aquela pessoa que geralmente até pode não ter sido ele a fazer nada, mas que levanta o braço e diz que foi ele que disse qualquer coisa ou que explanou o que quer que fosse. E por isso, é uma questão que, seja o Roger a fazê-lo, que não acredito que o irá fazer, até porque nós, quando trabalhamos fora do nosso país, da nossa realidade, temos que ter a noção também de que somos um estrangeiro num país que não é nosso, apesar de sermos muito bem recebidos e tudo mais. Eu acho que, eu vou dizer isto, quando o treinador é inteligente, ele tem que jogar da melhor forma e não se expor. E por isso eu penso que essa pressão não será feita por ele naquele primeiro momento. Poderá haver um momento ou outro que se possa acontecer, mas em regra penso que não. Penso que depois, dentro do staff e do staff que está no banco, haverá ali alguém que, no momento certo, e que já conhece até as pessoas e etc., possa intervir para apaziguar ou para, pronto, peço desculpa, pressionar aquele momento, porque sabemos que isto funciona mesmo assim, portanto, os minutos finais, os minutos de quebra de ritmo, há aqui uma série de acontecimentos durante o jogo que nós sabemos que, com alguma experiência, temos que agir de determinadas formas. Porque o Benfica, nota-se que o Benfica precisa disso, né? dessa chama, e acho que os benfiquistas e os sócios estão um pouco à espera disso, por isso é que eu fiz a pergunta. Em relação à formação, ele tem falado na vontade de trabalhar com os mais jovens. Achas que ele é treinador para, de imediato, ir buscar já 2 ou 3 jogadores à equipa B de, vamos dizer, 18, 19 anos? Ou ele prefere, se calhar, jogadores com mais experiência, em vez de jogadores jovens, à semelhança de um treinador que tivemos do Benfica recentemente, que não vou dizer o nome, que não era muito fã de apostar na formação?
O que é que achas qual é a visão dele em relação à juventude? Se é aposta imediata ou aposta gradual com o tempo? Eu aqui, se calhar, dividi a resposta em duas dimensões. Numa em que eu observei de perto, em que o Roger Schmidt tinha jogadores jovens no seu plantel e no 11 que era feito, e também no qual, durante a época, e nós tínhamos equipa B, e a equipa B também era formada por jogadores jovens, penso que a média de idade seria à volta dos 21 anos. Excepcionalmente, às vezes, alguns jogadores mais velhos vinham à equipa B e, portanto, havia ali também, havia uma ligação muito forte entre ambas as equipas, até porque também eram os alemães que estavam a orientar a equipa B. Isso foi feito, ou seja, não só de início no plantel principal, como depois mesmo, durante a época, houve jogadores que deram respostas muito, muito positivas e afirmativas na equipa B e que mereceram a chamada, numa primeira instância, ao plantel da equipa principal para treinar, e como também voltaram a dar uma resposta positiva e agradou o treinador, foram utilizados e chegaram mesmo a ser titulares durante a época. Portanto, isto dividido nesta parte. A outra parte tem a ver com o seguinte, que é uma questão que é muito delicada, que é, nós temos que nós, e neste caso o Benfica, e que sabe com certeza, dentro da sua estrutura e da sua coordenação, há o chamado projeto de jogador. O Benfica sabe com certeza em que patamar, em que momentos de progressão estão os seus jovens. E poderá haver jogadores para os quais seja benéfico fazer mais um ano na equipa B. Haverá jogadores que possivelmente sejam preparados para integrar a equipa principal e quem sabe até se poderem serem titulares ou poderem ser vistos como uma mais-valia para a equipa, como até poderá haver outros jogadores que lhes seja mais favorável até irem rodar numa outra equipa, num outro clube, com jogadores mais velhos, numa segunda divisão, num plantel que não seja tão jovem como às vezes é o da equipa B, que é um contexto diferente, até do sub-23, e que por isso lhes possa ser favorável. E este projeto de jogador é algo que é muito delicado, que os clubes de topo geralmente têm isto em consideração e têm isto é bem trabalhado, e por isso nós gostamos de fora um bocadinho mais difícil fazermos esta análise, mas eu penso que o Roger Schmidt, com a estrutura do Benfica, tem que fazer aqui como é que eu ia dizer, uma análise de jogador a jogador, quase, não é? É uma ligação muito forte entre eles, em que precisamente as informações têm que se cruzar e eles têm que ver o que é melhor para o jogador e para a equipa e para o clube, como é óbvio, porque claro, eu penso que haverá um ou dois jogadores que poderão estar já preparados até para entrar na equipa principal. Acho que o Henrique Araújo, por exemplo, o Henrique Araújo poderá ser um jogador que, daquilo que observamos nessa época que findou agora, poderá ser um jogador que poderá entrar no plantel principal do Benfica, mas isto somos nós a ver de fora. É claro que depois, dentro daquilo que eu estava a referir, no projeto do jogador, poderá haver aqui uma outra ideia, mas a questão dos jovens é sempre sensível nisto. O que eu sei é que Roger Schmidt é um treinador que está receptivo a trabalhar com jovens e daí o perfil dele entrar naquilo que o clube também estava à procura. Muito bem. Então, estamos já a chegar aqui ao final do nosso tempo. Temos, neste momento, 353 mil pessoas à espera para ver este vídeo, porque o interesse é muito. E relativamente a ti, Rui, 5 anos na China, não foi? Se fiz bem as contas, alguma coisa assim parecida. Aquela pergunta que se faz a todos os artistas no final do programa, que é planos para o futuro. Ouvi-te falar que a tua ambição seria ser treinador principal, fizeste um estágio no Liverpool, portanto a minha questão é, na próxima época vais substituir Klopp? Eu de facto tive assim, quase pouco mais de 5 anos na China, perto de 6 épocas, e eu antes de ir para a China era treinador principal
Felizmente as coisas correram muitíssimo bem, que tive 5 épocas no Moreirense, na formação, sub-15 enquanto adjunto, depois sub-17 como principal, e depois subi ao sub-19 aqui do Providem, também teve recentemente na Liga 3, fui campeão de júniores e depois também subi aos séniores, e portanto foi sempre um caminho, felizmente, de dar passos que não eram tão visíveis para a opinião pública, mas sempre em frente. E quando fui para a China, claro que fui no papel de adjunto porque estávamos a falar naquele momento que tinha todos os grandes nomes, alguns dos quais eu trabalhei com, outros cruzei-me, casos de Maurício Pellegrini, de Cannavaro, tive com o Jean Pacheco, o Vitor Pereira, portanto, aqui um sem número de treinadores de topo e de jogadores também de elite. E por isso fiz esse percurso maioritariamente como adjunto, sendo que em certos momentos tive que assumir a equipa, mas agora, ao regressar a Portugal, até porque pedi à Federação Nacional Chinesa para rescindir o contrato que ainda nos unia, ainda tinha mais um ano de contrato, mas seguindo o meu plano de carreira, entendi que era o momento certo para regressar, até porque com a pandemia as situações ficam mais difíceis, fica tudo muito mais complicado, e por isso o meu plano passa por assumir um projeto em Portugal, correndo os riscos que estão inerentes ao mesmo, e por isso vamos ver. Isto no futebol não é como nós queremos, é sempre previsível, às vezes demora mais, outras vezes demora menos. Eu também não vou entrar em qualquer projeto só porque sim, portanto também sei aquilo que quero, o que ainda pode de alguma forma demorar um bocadinho mais, mas é isso que eu tenho feito nos últimos 15 anos e felizmente tenho conseguido projetos, tenho conseguido atingir e superar os objetivos que têm sido propostos, e por isso a ideia será seguir em frente. E esse estágio que falaste, e bem no Liverpool, era algo que eu gosto de trabalhar com os melhores e tentar trabalhar sempre com o topo, porque aí é que aprendes muito mais. Claro. Já houve a possibilidade de fazer estágios em outros clubes, mas eu entendia que mais valia aguardar um bocadinho e tentar a possibilidade, e neste caso o Liverpool, porque para mim se não a melhor, mas é das melhores equipas europeias e mundiais, e que está, ou estava até há poucos dias, em todas as frentes, claro. E poderia, o que é notável, uma equipa que chega ao mês de abril, como estava quando eu lá estive, ainda a competir em todas as frentes, claro. E poder ganhar tudo. E claro. Por isso foi um estágio fantástico, e que a partilha foi também brutal, não estava a esperar que a partilha fosse tão grande como claro. Foi. E foi muito bom, portanto, e será mais um passo dado em frente, e espero que agora o futuro possa também trazer-me alguma coisa boa e que Portugal me possa receber, porque nós lá fora, infelizmente, somos muito bem recebidos, às vezes em Portugal, é aquilo que nós sabemos, mas eu sou uma pessoa otimista e convicta de que com alguma persistência as coisas vão acontecer. E parece-me a altura certa para dizer, nós sabemos que o Rui Costa e toda a direção do Benfica viu Visão Vermelha, temos aqui o Rui que está disponível para integrar a estrutura do Benfica para fazer a integração do Roger Schmidt. Daniel, penso que passa a palavra para ti, não é? Sim, é só pedir ao Rui para depois, quando for treinador da equipa principal do Benfica, não esquecer de vir cá dar uma conversa connosco, depois quando chega ao Benfica depois esquecem-se de vir cá e então o Rui depois manda mensagem e vês cá. É verdade. Eu depois, desculpa interromper-te, depois nem vou saber os vossos nomes, por isso. É verdade. Nós percebemos, eu depois relembro. É verdade, o Rui, se calhar se fosse ex-jogador do Benfica ou do Sporting ou da seleção, se calhar já estava em algumas equipas da Primeira Liga, mas isso é outra conversa. Rui, muito obrigado por ter estado cá, ajudaste-nos bastante a perceber a história do Roger. Sucesso para ti e sucesso para o Benfica, sucesso para o Roger, que é sucesso para toda a gente. Obrigado, Rui. Um abraço. Um abraço. Obrigado, e deixem-me só parabenizar-vos por esta iniciativa que vocês têm, porque é fundamental e eu adoro falar de futebol, precisamente com apaixonados como vocês são. Por isso, continuem e sigam este projeto. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado, um abraço. Tchau, até à próxima.